Fala pessoal, boa noite. Como eu havia comentado na nossa aula de tabela de frequências, eu vou estar resolvendo essa mesma atividade agora no Excel, tá? Nós já fizemos ela manualmente, agora a gente vai executar essa questão no Excel. Primeira coisa é pegar esse conjunto de dados e levar para lá. Eu já fiz esse trabalho aqui, então nós temos já as 50 observações, como vocês podem ver aqui embaixo, né, em contagem, tá? Nós temos já as 50 observações. E agora a gente vai estar calculando, montando a nossa tabela de distribuição de frequências e também fazendo os nossos dois gráficos, tá? Tanto o histograma como a ogiva, né? Que é um gráfico de frequência acumulada que nós não construímos ainda lá na nossa aula de tabela de frequências. Bem, como a gente havia já comentado, eu vou precisar trabalhar com esses elementos aqui para conseguir construir a nossa tabelinha de frequência, né? Então, a gente vai executar algumas fórmulas aqui no próprio Excel. No caso, eu vou chamar a fórmula máximo, né, para ele poder me identificar o número máximo de um conjunto de dados, tá? Aqui é 75. E vou chamar a fórmula mínimo, né, para ele também me dar o valor mínimo do conjunto de dados, tá bom? Vou fazer agora a amplitude, que é o valor máximo menos o valor mínimo, tá bom? Vou clicar aqui em cima de novo e botar para baixo, só para descer. Né? Aqui eu sei que é 64, né? Bem, o nosso número de fórmulas aqui, como é que ele vai ficar, né? Eu vou dar um igual, vou dar 1 mais 3,3 que multiplica, né? No caso aqui o asterisco, que é o comando, o logaritmo do número de elementos, tá? Esse número de elementos, no caso, né, é o nosso n, que são 50, né? Elementos que nós temos aqui na nossa base, tá bom? E vou dar um Enter. Ele vai sugerir 6,60. Eu não vou me preocupar em arredondar esse valor. A largura de classe, como nós já comentamos, vai ser a amplitude dividido pelo número de classes. Eu vou clicar aqui também, tá aqui para baixo. Encontrei esse valor de 9,68. Vou arredondar esse valor aqui para cima, tá bom? Deixa eu arredondar ele aqui para cima. Ficaríamos com 10 classes, tá bom? Aliás, com 10 a largura de classe e trabalharíamos com 7 classes, tá? Deixa eu colocar aqui também. Prontinho. Agora eu vou estar construindo a nossa tabela de frequências. Como é que eu vou proceder para fazer isso daí? Vou clicar aqui no cabeçalho, minutos, está conectados. Ctrl Shift baixo para selecionar toda a minha base e vou inserir tabela dinâmica. Aqui não vou me preocupar com nada, vou apertar um OK. Muito bem, vou cair aqui nessa tabelinha e vou ter um pequeno menu aqui à minha direita. O que eu vou fazer com esse menu é pegar esse valor que está aqui, né, quer dizer, essa variável nos conectados, vou jogar ela aqui em linhas e vou jogar também em valores, tá? Bem, vamos criar essa tabelinha que está aqui. Ok, a primeira coisa, na coluna B, ele está me dando soma de minutos conectados. A gente não quer trabalhar com soma, não é? Que na tabela de frequência trabalha com contagem. Então vou clicar com o botão direito e pedir para resumir valores por contagem. Cliquei. Muito bem. Se eu vier até aqui embaixo, eu vou identificar, olha só, os 50 elementos, tá? Agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que agrupar essa minha coluna A com base na minha largura de classes, tá? Vou clicar com o botão direito, vou pedir para agrupar, e você já vai perceber o seguinte, olha só. Ele está me dizendo iniciar em 11 e finalizar em 75, né? A gente já sabe que são os valores mínimos e máximo, tá? Que a gente viu agora há pouco lá atrás. Esse por aqui é a largura de classe que nós vamos trabalhar, que ele já reconheceu como sendo igual a quanto? Ó, igual a 10, tá? Que foi o que nós calculamos lá atrás. Então, vou dar um OK aqui. E ele vai automaticamente, ó, organizar a minha tabela em 7 classes, né? A gente está vendo aqui no contagem aqui embaixo, ó. 7 classes e está me dizendo que é a frequência de cada uma delas. Olha, legal. Então, o que a gente vai estar fazendo agora para continuar nossa tabela de frequência? Vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa tabelinha aqui, porque mais na frente eu vou querer fazer um gráfico e se eu colocar a tabela de frequência para fazer o gráfico, ele não vai aceitar. Então eu vou copiar sem um cabeçalho, aliás, vou copiar só com o cabeçalho aqui de cima, não vou colocar o total ainda. Vou colar aqui embaixo, vou vir aqui, vou dar um Alt igual para ele somar, né, um atalho, tá? Pronto, ele já somou. Vou colocar um total aqui. Muito bem, esse que está aqui em cima, eu vou selecionar, dar um Ctrl menos e vou apagar todo mundo, porque agora eu estou com uma tabela de frequência que eu posso manusear sem nenhum problema, inclusive fazer gráficos com ela, tá? Eu vou chamar essa coluna aqui de frequência, tá? Vou diminuir aqui um pouco, vou centralizar ela também,
para ficar mais organizado, que o meu total vou deixar em negrito. E vou agora calcular as outras colunas, né, da nossa tabela de frequência. No caso, eu vou colocar a frequência relativa, que nós vimos lá na aula, né, teórica. Vou colocar aqui a minha frequência acumulada, a minha frequência acumulada relativa, né? E vou colocar o meu ponto médio também, tá? Muito bem, vou copiar aqui essa configuração no pincel, colocar para todos aqui, né? Vou dar só um ajuste aqui no tamanho dessa tabela, da coluna, espaçamento para ficar um tamanho legal. Muito bem, para eu fazer a frequência relativa, basta pegar cada valor desses da minha frequência, né, cada frequência minha, e dividir pelo total de elementos, no caso 50, né? Eu vou clicar aqui e vou dividir, e vou travar o F4 só para ele aparecer os dois cifrões e eu conseguir arrastar lá para baixo, né? Aqui no caso eu vou até aqui no último, só para a gente... Vou colocar aqui em percentual. Muito bem. Construímos a nossa frequência relativa. Agora eu vou construir a nossa frequência acumulada. Para proceder aqui no Excel, é interessante você utilizar a fórmula, né, e organizar de uma forma que eu vou mostrar agora. Tá? A primeira vai ser a primeira frequência relativa simples, sem nenhuma alteração, né, porque não tem ninguém lá para trás. Tá? Deixa eu centralizar aqui logo. Para eu fazer as próximas, o que eu faço? Ó, eu clico na frequência acumulada anterior e somo com a frequência da classe. Tá? Então eu peguei a frequência da classe anterior, acumulada da classe anterior, e somei com a frequência da classe atual, que eu estou calculando a frequência acumulada, né? E dou um Enter, tá? Aqui vai aparecer, ó, quando eu clicar aqui na fórmula, essa diagonal que eu estou somando. Vou dar um Enter e vou simplesmente arrastar todo mundo aqui para baixo, um clique duplo. Ó. Perceba que eu cheguei nos 50, então todo mundo está aqui. Para eu fazer a acumulada relativa, é tal qual a anterior, tá? Eu poderia simplesmente vir aqui e copiar, né? Porque ele já vai, ó, pegar a fórmula, dividir por 50, e vou dar aqui um clique duplo, né, para ele arrastar todo mundo lá para baixo, tá? O próximo ponto agora é calcular o ponto médio. Como é que eu vou proceder? Vou fazer uma média aritmética entre os limites inferiores e superiores, tá? Aqui, o limite inferior e superior no caso da primeira classe, que vai ser 11 mais 20. Fechei parênteses e dividi por 2, média aritmética, 15,5. E o que eu vou fazer, agora é pegar esse valor aqui de trás, pegar esse valor que está aqui, e vou somar mais a minha largura de classe, que nós já calculamos, que é igual a 10. Né? Digitei o 10 ali, dei um Enter e vou só puxar todo mundo aqui para baixo também, tá? Já calculei todos os meus pontos médios aqui. Muito bem, a tabela de frequência já está construída. Deixa eu tirar aqui a linha de grade, pedir aqui para ele colocar uma borda. Muito bem, aqui está a nossa tabela de frequência. O que eu vou estar fazendo agora vai ser o nosso histograma, né? O nosso gráfico aqui que eu vou estar colocando vai ser o histograma, tá? Como é que eu vou proceder para fazer o histograma? Olha, o histograma é um gráfico de frequência que nós já comentamos anteriormente. Então eu vou basicamente selecionar a minha coluna de frequências aqui, vou pedir inserir e tem que ser um gráfico de barras, tá? O Excel já sugere aqui um histograma, ó, mas eu não posso utilizar esse histograma com esse recorte aqui não. Se eu vou usar esse histograma, então eu vou utilizar lá na base de dados original, tá? Aqui eu vou fazer um gráfico de barras, ele vai aparecer desse formato aqui. O que eu vou fazer? Aqui embaixo já, ó, o botão direito selecionar dados, vou aqui nessa eixo horizontal, né? Eu vou pedir para que apareça quem? O meu ponto médio. E vou dar um OK. Muito bem, você já viu que ele já apareceu ali, ó. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou retirar essas linhas aqui, vou retirar esse título, vou clicar com o botão direito na barra e vou formatar a série de dados. Ele vai aparecer essa aba aqui, ó. Largura do espaçamento, vou colocar 0. Deixo as barras todas umas grudadas nas outras. Como as barras já estão selecionadas, eu vou vir aqui no pincelzinho, na borda, e vou colocar uma borda de cor branca, tá? Para quê? Para deixar esse recorte aqui, né, um visual mais interessante. E aqui está, e aqui está o nosso histograma, tá? Ó, vou diminuir aqui um pouco o zoom.
E aqui está o nosso histograma. Eu posso ainda, né, enfim, adicionar aqui o rótulo de dados para que ele fique aqui em cima. E aí eu clico aqui nesse eixo Y e apago ele, tá? Que aqui eu já vou ter as frequências de cada uma das classes, né? Aqui já funcionaria para a gente, tá? Olha, legal. Muito bom o histograma. Vamos fazer agora a nossa ogiva, que é um gráfico de frequência acumulada. Então vai ser um gráfico que vai ter uma tendência, assim, ele vai ser sempre crescente, nunca decrescente. Ele pode ficar estagnado, se porventura alguma frequência de alguma classe for igual a zero, né? Mas a tendência dele é sempre crescente. Então, como é que eu vou proceder? Olha, é muito simples, tá? Você pode estar utilizando tanto a frequência relativa quanto a frequência acumulada, tá bom? Desculpa, a frequência acumulada relativa quanto a acumulada absoluta, né? Que seria uma dessas duas colunas aqui. Eu vou optar dessa vez trabalhar com a frequência relativa, tá bom? Então eu vou selecionar todo mundo aqui até o 100% e vou pedir para fazer agora um gráfico de linha. Olha só, fiz um gráfico de linha e vou ter um tratamento muito parecido ao gráfico anterior, né? Vou aqui selecionar dados, vou colocar aqui os meus pontos médios e vou dar um OK, tá? Aqui eu vou pedir para ele aparecer as minhas linhas de grade na vertical principal também, tá? Que a gente fica com esse gráfico quadriculado. Deixa eu colocar aqui o nome do gráfico, que é ogiva, né? Tá? Deixa eu ver aqui e aumentar ele um pouquinho, tá? Olha só, esse gráfico de frequência acumulada, como a gente havia comentado, ele é um gráfico de tendência sempre crescente, ou no máximo ele vai estagnar. Vai depender muito da frequência da classe em questão. Se a gente olhar, por exemplo, essa classe 3 aqui, que o número é 4, quer dizer, eu estou saindo do 11 e chegando no 4. Então você percebe que essa inclinação aqui ela já é um pouco mais suavizada, né? A reta já está um pouco mais deitada, né? E entre o 6 e o 11, olha só, a reta já é mais inclinada, tá? Então é interessante trabalhar com um gráfico de ogiva, um gráfico de linha, porque ele vai nos dar tanto a inclinação, né, da reta, aqui no caso, que vai ser um indicativo de maior variação, quanto maior for essa inclinação e vice-versa, tá? E a gente consegue identificar a coisa do tipo, olha, como a gente está trabalhando com minutos de pessoas conectadas, eu posso dizer que 60% da minha base, né, quer dizer, esse pessoal aqui, ele ficou conectado, esse pessoal ficou conectado até mais ou menos aqui, ó, 45 minutos e meio até uns 50 minutos, tá? Posso dizer também que 40% da minha base foi conectado até 35,5 minutos, tá? Então, esse tipo de leitura é muito interessante quando a gente quer observar um comportamento um pouco mais agregado do nosso conjunto de dados, tá bom? Então, respondendo agora as questões daquela atividade, né, que seria esses itens aqui, ele pergunta quantas pessoas ficaram conectadas entre 31 e 40 minutos. Se eu vier para cá, eu vou conseguir identificar na minha tabelinha de frequência, ó, 31 a 40 minutos. Seria quem? Seria essa linha aqui, nessa classe. Então, 4 pessoas. Qual a menor frequência de pessoas identificadas e quanto tempo permaneceram conectadas? Ora, por coincidência, é a mesma linha, né? Menor frequência é 4 e permaneceram agora entre 30 e 40 minutos ou 35 minutos e meio, tá? Quantas pessoas ficaram conectadas entre 21 e 50 minutos? Olha, entre 21 e 50 minutos é esse pessoal todo aqui, tá? Então eu vou pintar aqui agora de outra coisinha, tá? De azul. Olha, o pessoal que foi conectado é quem? É esse, mais esse. Se eu for olhar aqui o somatório aqui embaixo, ó, 21. Então aqui seria 21. Quantas pessoas ficaram conectadas até 40 minutos? Até 40 minutos, olha só, eu vou contar daqui de cima até aqui, ó. Até 40 minutos. Agora, no caso, eu vou contar quem, ó? Esses daqui. Que no caso somam também quanto, ó? 21. Seria 21. Qual o percentual de pessoas que ficaram conectadas em média 25,5 minutos? Aí eu vou vir para cá, ó, 25,5, vai ser essa classe aqui, né? Ó. Aí ele pergunta, tá, mas qual o percentual? 22%, tá? A leitura vai ser aqui, ó, na linha, porque ele pede especificamente 25 minutos e meio.
Qual o percentual de pessoas que ficaram conectadas até 45 minutos e meio, em média? Qual o percentual de pessoas que ficaram conectadas 45 minutos e meio, em média? Então, vou olhar para cá, ó. 45 minutos e meio. Qual o percentual de pessoas? Deixa eu colocar aqui outra cor. 12%, tá? E por fim, construir o histograma de frequências. Ok, pessoal? Por hoje era isso aqui. Obrigado.